Acho que isso vai atrapalhar. Paz e graça, guerreiras de Deus. Mais uma vez aí com o nosso podcast, Guerreiras Podcast, para abençoar a sua vida, levantando as mulheres, dando a elas essa palavra de vida, né? Com essa nova temporada que o Senhor me deu esse nome, Escolhida para Gerar Vida. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, uma mulher de Deus, conferencista, uma missionária do Senhor, que o céu escolheu para uma missão muito abençoada. E vocês vão ter um testemunho hoje maravilhoso do que Deus faz na vida de uma mulher que decidiu seguir a vocação que Deus chamou ela para fazer. Porque teve obediência, teve renúncia, mas também teve a decisão de confiar naquilo que o Senhor entregou na mão dela. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar a vocês a nossa querida missionária Tatiane Angélica. Que prazer estar aqui hoje com vocês, nesse podcast onde Deus nos separou para edificar novas vidas, que eu creio que vai ser um divisor de água, onde Deus irá manifestar o sobrenatural e o extraordinário dele. Amém. Gente, eu conheço a missionária pelas redes sociais, mas eu sempre observava ela. A gente vê muitas pessoas, mas eu observava ela e falei assim, eu tenho que levar ela lá no podcast. Porque o que Deus tem feito na vida dela, eu vejo a mão do Senhor. A mão te guiando, a mão te levando. E eu fico muito feliz quando Deus usa uma mulher para as nações. Uma mulher que Deus viu graça, viu o amor dele por ela e falou assim, olha, eu tenho um chamado para você, e você disse. E eu quero saber, e todas nós queremos saber, quem é a missionária Tatiane? Quem é Tatiane? Na verdade, quando nós falamos, não por um título, mas sim por uma unção que foi liberada sobre a vida de alguém, eu já fui marcada desde o ventre da minha mãe, de uma unção liberada, tanto de âmbito físico como espiritual. E o interessante e o extraordinário é que todas as vezes que Deus ele quer usar alguém, ele não escolhe alguém capacitado, mas ele capacita nessa jornada de milagre ao qual ele nos chama, né, para profetizar e levar verdadeiramente a palavra àqueles que têm precisado. E a minha mãe ela não poderia gerar. Minha mãe não poderia gerar, sim. Então, o primeiro testemunho de milagre sou eu. Ela não poderia gerar, diante da medicina ela era estéril, mas havia uma palavra liberada sobre a vida dela. Então, nessa tarde, neste momento, no podcast, nós iremos descobrir o poder da palavra, o poder do ato profético, que a oração é uma semente, né? Tanto por âmbito físico como por âmbito espiritual. E havia essa promessa, essa palavra liberada sobre a vida da minha mãe, e quem casa quer gerar. Sim. Só que se descobre nesse período que ela não poderia gerar. E talvez poderia existir um momento de frustração diante de um sonho ou algo que ela gostaria que acontecesse. Mas é tão extraordinário que Deus ele nunca perde o controle. Ele jamais perderá o controle na história de alguém. E todos nós somos frutos de oração. Sim. Todos nós que vivemos verdadeiramente um milagre autoexistente que Deus ele fez na vida de alguém, foi resposta de oração. Verdade. Então, ela tinha esse sonho, esse propósito na vida dela, mas parecia ser tão distante. Sim. Mas Deus ele fez algo tão único, Deus é tão especialista, porque aonde se limita a fé humana, é a hora de Deus ele fazer esse tão extraordinário acontecer. E você foi o milagre, então, que aconteceu na vida da sua mãe, né? Que não podia gerar. O primeiro milagre foi eu, mas lembrando que estava debaixo dessa palavra, debaixo dessa promessa. É tão assim maravilhoso o que Deus faz. Se for preciso, Deus muda a geografia, Sim. Deus muda o ambiente, Verdade. mas ele não muda o propósito dele. É verdade. Para alcançar aquele que está debaixo dessa palavra, dessa promessa. E quando falo, eu fico emocionada porque toda vez que Deus materializa ou lhe faz um milagre na vida de alguém, não é para ficar estacionado. É para que este milagre seja edificando a vida de outras Verdade. pessoas. Quantas pessoas, Jéssica, já receberam um milagre sobrenatural, já experimentou algo único da parte do Senhor, e depois que vivenciou isso, paralisou somente nela? Verdade. Mas quem foi chamado e foi marcado desde o ventre, não pode parar. Tem que seguir dentro desse propósito. E nessa caminhada aí que o Senhor te deu, né, fez você ali, deu para sua mãe esse presente, né? Teve mais irmãos aí? Como é que foi a sua trajetória aí com a sua família? O que acontece? Quando o médico detectou que ela não poderia gerar, Deus já estava... ele sempre visita o nosso futuro através da oração, através da palavra, através daquilo que Deus já liberou. Isso aí é ponto final
para os homens, mas para Deus é um começo dessa jornada de milagre. O médico falou para ela, olha, você está no processo de esterilidade, diante da medicina é algo impossível acontecer, mas Deus ele vai lá e mexe no cenário. Ele entra com a mão dele aonde ninguém pode entrar. Quando Deus ele entra com a mão dele, quando Deus decreta uma palavra, ninguém para, ninguém detém, né, aquilo que Deus derramou ou profetizou. E o médico disse, olha, vai chegar um médico do Japão. Então, Deus já estava me marcando a minha história nas nações. Nossa. Diante daquilo que Deus iria me preparar e me forjar. Para ser. E ele falou, olha, ele está chegando aqui no solo brasileiro, na região metropolitana de Belo Horizonte, um especialista lá do Japão, que ele é especialista em quê? Em fertilidade. Então, nós vamos te colocar num tratamento, porque Deus usa também as limitações do homem. Ele nos coloca para movimentar, para ver até onde vai a nossa fé, aonde estamos condicionados, ou quando nós precisamos ativar no mundo espiritual, que nós estamos preparados para viver aquilo que Deus ele chamou. E este médico veio e ela entrou no processo de cuidar fisicamente, e o médico começou a trabalhar com ela, né, remédios, medicações. Ela foi diante do que a medicina poderia proporcionar. Só que o lindo nessa história, nessa jornada de milagre ao qual eu tenho carregado, minha mãe falou que olhava para esse médico, ele parecia o próprio Deus, assim, Jesus, sabe, anjo da parte do Senhor, que virava para ela, tratava ela, motivava ela, para ela crer que Deus faria algo na vida dela. Nunca desmotivava, né? Nunca desmotivava. E esse período de jornada foi um período um pouco longo de jornada de resistência, resiliência, não desistir, não parar, porque todas as vezes, pega esta palavra que Deus liberou algo sobre a sua vida, sobre a sua história, se prepare para passar pelo processo de ser aprovado para ser aprovado. Sim. Então, ela passou por esse processo. Só que chegou um momento, o médico colocou as mãos nos ombros dela e falou para ela, você está pronta para gerar. Como que alguém poderia dizer para ela, você está pronta para gerar? Nossa. Se não fosse o próprio Deus ali, através daquele momento ao qual ela estava sendo forjada para gerar no secreto com Deus, este processo de milagre na vida dela. Ela me conta porque, recentemente, Deus me fez aprofundar no meu testemunho de milagre desde a minha concepção, desde esse processo de milagre. É necessário nós entendermos de onde viemos, qual foi o milagre que foi autoexistente na nossa vida. E ela me contando, ela falou, Tati, eu senti o próprio anjo do Senhor liberando a promessa sobre a minha vida. Você está pronta para gerar. E a partir daquilo ali, imediatamente a minha mãe começou a gerar. Só que vem as lutas, vem a perseguição. Aonde a promessa, as provações. Com certeza. E foi isso. Foi esse processo de ser gerada ali no secreto com o Senhor. E nesse contexto familiar aí, sua mãe já era cristã ou ela conheceu o Senhor a partir disso? Como é que foi? Levando vocês para conhecer o Senhor ou era já no contexto? Toda palavra ela é liberada, mas vai um âmbito de uma guerra física e espiritual para que o propósito não se cumpra. A minha família, a família do meu pai, ela veio de uma família, né, de condições de âmbito espiritual, né, mais voltados para o ocultismo, mais para o reino das trevas. E a minha mãe já era conhecedora da palavra, do ministério. Os meus avós, bisavós, são pioneiros do evangelho, tanto aqui no Brasil, tenho também a descendência dos bisavós da Alemanha. Então, assim, a gente já vê as nações, né, Deus já tinha pressa em ter, né, uma missionária já sendo forjada desde o ventre da mãe através do milagre, para carregar este milagre. E o divisor foi por causa desse traço de cultura que tinha dentro da minha família. O meu pai, ele não aceitava que a minha mãe fosse para a igreja ou tampouco professasse o nome de Jesus dentro do ambiente. Mas Deus deu uma ordem liberada para o meu avô, que foi um divisor de palavras sobre a minha vida. Eu nasci, ele me levanta para o alto. Eu falo, eu me emociono porque foi algo tão profético que eu carrego na minha vida. Ele me levanta para o alto, me consagrando, dizendo, ela aqui será uma missionária sobre as nações. Ela pisará em nações, ela lançará as redes e muitas almas virão a ser rendidas através do nome de Jesus. Glória a Deus. Então, marcada pela palavra e pela promessa. Pela missão, né? Desde o ventre já foi chamada para essa missão que é
é árdua, né, missionária? É difícil, foi difícil esse trajeto seu até um patamar que o Senhor te trouxe até hoje? Porque ele tem mais para realizar, né? Mas como que foi a sua trajetória com Deus? O que acontece? Como eu falei aqui, da família do meu pai, até mesmo meu pai, com 2 anos de idade, eu já tinha visitação do Espírito Santo, do próprio Deus, já me forjando. A minha mãe, ela veio de uma igreja mais tradicional, então não era muito pentecostal. Sim. Mas o próprio Espírito Santo já me revelava esse nível de intimidade, que muitas pessoas olhavam como uma criança. Ela já tem um nível tão assim de orar, já querer colocar as mãozinhas sobre a vida de alguém, interceder. Deus já estava me levantando dentro do meu próprio lar para ser essa voz profética na vida do meu pai e dos meus familiares. E, através de tudo isso, desde pequena, eu tive uma guerra muito espiritual, porque Deus precisava já me preparar, me forjar, me capacitar e me dar as experiências e habilidades para que hoje eu pudesse falar do Evangelho, ganhar vidas, almas, em prol do reino de Deus. Então, eu falo que o meu pai, o maior perseguidor foi o meu próprio pai, dentro de casa, porque ele não deixava levar para as igrejas. A minha mãe levava a gente escondido. Enquanto meu pai, ele saía, né, ia fazer as atividades do cotidiano da vida dele, a minha mãe pegava nós. Deus deu para minha mãe mais uma filha da promessa. Eu tenho irmãos também, parte de pai. Mas Deus usou a minha mãe com uma autoridade que ela nos levava para a igreja, plantando esse evangelho, para que eu continuasse fluindo. Mas havia essa perseguição, meu pai não aceitava, era uma guerra muito grande. O próprio Espírito Santo, ele tem trazido à minha memória períodos que, quando eu criança, eu lembro, de 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade, o meu pai nos levando para um terreiro, um centro espírita, um terreiro. Sim, eu tenho essa memória. Só que como eu já estava marcada, separada, Deus já estava me brindando, me preparando para que as digitais, né, do inimigo, ou tampouco os caminhos tortos ao qual o inimigo estava tentando me tirar do foco ao qual eu já tinha sido consagrada ali para ser uma missionária. Não é sobre um título, mas sim sobre uma unção que Deus liberou sobre a minha vida. Mas Deus me preservou. Então eu lembro assim, mãe, eu lembro de tal lugar, desse jeito. Mas falou, realmente, foi ali e tal, e Deus me preservando. Deus me preservando. Mas o meu pai me perseguia. Meu pai perseguia, assim, era uma luta muito espiritual, era corpo, alma e espírito, né? Ou senão, espírito, corpo e alma, tricotomia do homem. Meu pai era muito oprimido, porque havia uma maldição liberada sobre a família. Pessoas que, né, mexiam com práticas. Sim. Então, meu pai havia essa herança hereditária, tanto no físico como no mundo espiritual. Só que foi quebrado através da palavra liberada pelo meu pai, mas havia essa guerra presente. Sim. Então, o que iria prevalecer seria o quê? Eu estar espiritualmente e não carnalmente. Então, meu pai me perseguia. Era muita luta, era muita prova, desde pequena. Então, assim, ele enxergava isso, que Deus tinha me separado para este propósito. Nossa, e quando Deus separa alguém, né, como o inimigo tenta impedir de todas as formas, né, que o propósito se concretize nessa jornada, né, com o Senhor, né, desde pequenininha, o inimigo usando o próprio pai para parar o propósito, não conseguiu te parar. E teve outros intempéries também, né, missionário? Nesse caminhar aí, não foi só seu pai de perseguição, porque o missionário ele é perseguido, ponto. Quem carrega a presença de Deus vai ser perseguido, como opositor do inferno, eu sempre falo isso. Mas como foi essa trajetória assim, de você começar a pregar a palavra, de você começar a viver isso? Porque você já orava de pequena, mas o chamado mesmo, a vocação ministerial, quando começou? O meu próprio lar, a minha própria casa, me forjou, me capacitou para me entender como que funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real. E muitas pessoas, elas têm perdido batalhas, elas têm perdido períodos de guerra, porque elas olham para o âmbito físico. Sim. Elas esquecem de olhar para o âmbito espiritual. E o inimigo, ele é tão estrategista, ele calcula. Sim. Ele vem tentar com os dardos, né, com as flechas, com as opressões, para tentar nos intimidar, para pararmos naquilo que Deus ele quer nos levar a viver. Sim. Então, para viver um próximo nível, para viver uma próxima
fase, nós precisamos, é como se passar etapas e etapas. Sim. Deus, ele nunca vai pegar alguém já pronto. Ele vai estar capacitando e preparando. Verdade. Dia após dia, nós estamos sendo preparados para essa missão extraordinária ao qual ele nos chama. E lembrando aqui, retrocedendo, com 1 ano de idade, eu tive um acidente doméstico que quase, assim, eu morri. Então, assim, eu tive períodos também de tentar me matar, tanto fisicamente como espiritualmente, acidentes. Eu tive outros relatos também. Mas a todo momento, Deus, assim, me guardou, me escondeu. Deus, assim, eu vi Jesus, assim, me guardando, me protegendo. E quando chegou nos períodos, eu orava, eu intercedia. Eu sempre fui de intercessão, entrar em períodos de guerra, de batalhas, por outras pessoas. Isso trazia muito incômodo. Sim. É incômodo que, às vezes, vinha no corpo físico. Sim. Porque quem é chamado para guerrear, ele entra para esse período de batalha, sabe o que eu estou falando? Sim. As retaliações e os contra-ataques são tão muito reais que você acaba sentindo no corpo. Reflete-se no corpo, Claro. né? Reflete-se ali no seu ser. E Deus, ele foi me forjando, dia após dia. Mas o maior treinamento foi dentro da minha casa, dentro do meu lar, para que Deus abrisse a minha visão para que eu entendesse. Só que chega uma fase que a gente vai crescendo, Sim. vai buscando, e nós precisamos entender que existe uma cobrança. Quanto maior é o nível ao qual Deus quer nos usar, maior é o nível de responsabilidade ao qual Ele vai te pedir para você adquirir. Claro. Hoje nós estamos vivendo uma geração, ou tão pouco pessoas que querem ter ministério, querem ter chamados, mas elas não estão preparadas para pagar o preço. Há um preço a se pagar, há uma renúncia. A renúncia. Há dores geradas neste processo, Querida. que você cura pessoas, mas você faz pessoas sorrir, mas você mesmo está chorando. Fato. Você profetiza cura na vida de outras pessoas, mas você precisa ser curada. Você precisa de uma libertação, às vezes, né? Em Sim. alguma área da sua vida ou de algum familiar. Sim. Mas Deus te usa para você libertar a vida de outras pessoas. São essas experiências que a gente acaba passando. E aí chega o período de rebelião que a gente fica, né? Aquele período que você não consegue ver o cenário mudar, você não consegue ver sonhos a realizar, porque o inimigo ele vai minando, ele vai tentando, ele vai te resistindo, ele vai tentando, te fazendo paralisar, te estacionar. E aí fica assim, aquela coisa assim, uma hora eu estou na igreja, uma hora o pé no mundo. O ânimo dobre. Não tem problema hoje eu estar louvando, hoje não tem problema eu estar pregando, hoje não tem problema isso, mas hoje eu vou ali, vou experimentar um pouquinho Sim. do que o mundo me oferece. E muitas atrasam o que Deus tem para elas por causa dessa questão de estar de ânimo dobre, vamos dizer, o ânimo dobre, porque eu penso que eu sou de Deus, mas eu quero as coisas que o mundo traz, o que o inimigo traz. E, infelizmente, hoje a gente vê muito isso. As pessoas não veem as pessoas que hoje estão, que Deus levantou, mas não sabem a história por trás. O que elas teve que renunciar. E a renúncia doeu. Não doeu, missionário? Renunciar dói. Ninguém quer renunciar para ter algo a mais de Deus, né? E é triste. É um processo muito doloroso e muito árduo. Eu falo que todas as nossas decisões, quando ela não é fundamentada pela palavra ou tampouco pelo direcionamento ao qual Deus nos chama, vou traduzir. Quando você não coloca Jesus no princípio de todos os seus sonhos, projetos e objetivos, no direcionamento, eu devo fazer, eu devo ir, eu devo estacionar, eu devo retroceder. Porque quando o nosso espírito está testificado em Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, ele traz na nossa existência, se estamos verdadeiramente posicionados naquilo que Deus ele tem nos forjado. Então, isso, eu vejo muitas pessoas se perdendo neste processo, ao qual de tomadas de decisão, ou tampouco tomadas de objetivos, onde eu não preciso da aprovação de Deus. Eu não preciso que Deus me aprove para que eu siga. Eu tenho pressa em realizar um sonho, eu tenho pressa em vivenciar algo na minha vida. Então, quando Deus não é
Jesus não é nossa primazia, Sim. quando Deus não é a nossa exclusividade e prioridade, é aí que muitos acabam se perdendo no processo. É. Porque Deus não tem fidelidade com quem não tem fidelidade com Ele. Deus não tem honra para quem não dá honra para Ele. E aí vem as consequências. E todas as vezes que eu me afastava ou regredia, havia uma consequência no mundo espiritual. Porque você já saqueou muito o inferno, pregando, ministrando, vidas, almas, sendo alcançadas através da palavra. O inimigo, Satanás, ele não vai ficar feliz com você, ele vai ficar furioso. Então, quando há essa queda, ou tampouco essa quebra de aliança, através de você abrindo brechas em alguma área da sua vida, o que tiver mais alimentado. A tricotomia do homem, Sim. né? O espírito, a alma e o corpo, né? A carne. A carne tem que ser o quê? Mortificada. A alma tem que ser o quê? Humilhada. Ela tem que se esvaziar-se de si própria. Mas o espírito tem que estar sempre conectado com Deus. Então, essa guerra vai prevalecer o que tiver alimentado. Porque quando chega a carne, ela está mortificada. Mas a alma e o espírito chega no mesmo nível de alinhamento, vai prevalecer. As brechas vão começar o quê? A aparecer. E aí vem as consequências dos atos de irresponsabilidade que nós tivemos nas tomadas de decisão. E o único que pode nos libertar, o único que pode transformar a nossa história é Jesus. É verdade. Quebrar esse ciclo repetitivo. Não havia, que nem eu não comentei aqui, havia uma maldição hereditária? Sim. Verbalizada no mundo físico e no mundo espiritual. Uma paternidade, né? Uma maldição hereditária, de pai para filho, de filho para pai. São brechas que são legalidades no mundo espiritual. E tem pessoas que não entendem. Na verdade, elas acham que são padrões, né? Falando, normalizando na questão psicológica e tal. Sim. Elas acham que é um ciclo vicioso. Mas eu creio que há demônios que trabalham em gerações. Sim. Eles ficam no mesmo patamar. Por exemplo, se o pai, o avô era alcoólatra, ele vai trabalhar com vício até as outras gerações. Só que em ti paralisou a maldição. Como é que foi essa questão de você entender para aquilo que Deus te chamou e não perpetuar esses ciclos de maldição? Porque teve uma decisão também de entender, sim, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer. Claro que você está explicando que teve, né, o espírito, você sempre estava fortalecendo o espírito. Você não estava dando brecha na carne. Então, isso mostra também o seu nível de obediência. Sem obediência, tem como gerar? Não tem como, sabe por quê? O que vai prevalecer, que nem no caso, nós não podemos ter a natureza carnal, como Paulo nos ensina nas cartas paulinas, né? Não podemos ter a natureza carnal, mas sim espiritual. E quando nós estamos no nível espiritual, quem nos direciona não é nossa carne, não é nossa alma, mas sim o próprio Espírito de Deus. Olha, você precisa mudar, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa voltar na origem. Porque o Espírito, quando a gente fala está no Espírito, nós estamos falando da origem. Sim. Quem é a origem? Deus. É o próprio Deus. Então, quando foi aberto essa legalidade na minha vida, ao qual experimenta um pouquinho no mundo. Uhum. Você está com um amigo ou você está passeando. Uhum. Vai para um barzinho. Sim. Experimenta estar fumando ou experimenta estar bebendo. Deus, ele não tinha para mim aquilo. Uhum. Ele tinha tudo preparado. Ele já tinha tudo ali separado. Ele iria me capacitar para viver os sonhos dele para a minha vida. A questão maior é que tem muitas pessoas vivendo os próprios sonhos. E quando eu vivo os meus próprios sonhos, aí que está o perigo. Mas quando eu vivo os sonhos de Deus para a minha vida, eu passo a entender que o sim ou não pertence a Ele. Certo? Sim. Tem pessoas que não entendem que o não é resposta de Deus. Começa a frustrar e se perde no caminho. Por quê? O espírito não está em níveis diferentes da alma. Uhum. Porque a nossa alma vai o quê? Ela vai deixar os níveis das emoções e todas as coisas, vai acabar nos interferindo nesse processo todo. Então, nós temos que andar no espiritual. E quando Deus, ele permite, olha,
Comigo, Deus sempre, com você também deve ser assim, ele sempre me forjou diferente, não porque eu sou melhor do que ninguém. Mas comigo, ele sempre você quer fazer isso? Saiba que você vai ter consequência. Eu já não estou mais com você. Vai lá, faz. Mas vai ter cicatrizes. Que só Jesus pode mudar a sua história por completo. Aí começa aquela fase, né? De sonhar, querer ter um relacionamento com alguém. Acaba se envolvendo em namoro com pessoas que não estão na mesma visão. Sim. O inimigo ele vai cada vez mais te afastando do centro do propósito. Porque se ele te afasta do centro do propósito, você não está debaixo da palavra que ele já tinha liberado sobre a sua vida. É verdade. E aí começa a experimentar aquilo ali. E aí foi vindo frustrações, tristezas. Eu estava nos lugares e era tão interessante que eu estava com as amigas, estava no lugar e o próprio Espírito dizendo, aqui não é seu lugar. Aqui não é o lugar que eu tenho para você. Sabe? Acabava que eu sentava num canto, ficava entristecida. Eu sabia. Não tem jeito de fugir. Não tem. Não tem jeito de fugir. Ninguém escapa da mão de Deus, né? Tem pessoas que elas relutam, né? É aquele termo que a palavra de Deus fala, recalcitra contra os agrilhões. Yes. Nossa, é como se fosse puxando para trás aquilo que Deus quer para frente, né? E nessa jornada nossa, a gente vê isso, que tem muitas pessoas que querem estar aonde tem o reconhecimento, mas não querem pagar o preço daquilo que Deus chamou você para ser, né? E eu vejo assim que o forjar de Deus com cada um é diferente. Né? Deus sempre me toma como exemplo. Se eu pisar fora da faixa, papai, ele me ama. Eu sei que isso tudo é amor, né? Eu sei que tudo que Deus fez com você, Tatiana, foi amor dele. Sim. Você já olhou para Deus e falou assim, Deus está me castigando, não é possível. Mas não era fruto das suas próprias escolhas? Desobediências. Era fruto da nossa desobediência. Um bom pai, ele vai corrigir, não vai? Vai. Um bom pai vai orientar. Mas ele também vai trazer punição para o filho todas as vezes que for necessário. Isso tudo me gerou o quê? Frustrações, decepções. E chegou um período que eu tive uma depressão muito profunda. Talvez tem pessoas que não gostam de tratar esse tema, mas o inimigo ele vem com tantas opressões e tantos contra-ataques que chega a um nível que você não suporta. Você não suporta se tiver alguém ali para orar, para interceder, alguém para buscar, alguém para te ajudar, voltar para aquele centro da vontade de Deus, você sozinho ali, você não suporta. Então eu passei, o Senhor permitiu eu passar. Eu vou permitir você experimentar como é que está funcionando o mundo espiritual. E você só vai sentir isso, só um pouquinho, sabe, da ponta do iceberg. Uhum. Que parece que é aquele insuportável, que você fala assim, eu não vou dar conta, eu não suporto. Então, foi um processo muito doloroso, um processo de muita perda, um processo assim da própria morte mesmo, o vale da sombra da morte. Um período muito doloroso. Mas aquilo tudo foi necessário para mim entender verdadeiramente os gatilhos no mundo espiritual. E quando o Senhor, eu falei, não, chega, basta. Eu preciso voltar para o local de origem, da onde eu nunca tinha né, que ter saído. E aí você perde amizades, você já se torna uma pessoa careta, né? Uma pessoa que está acontecendo alguma coisa, o que está acontecendo? Mas só sabe quem já está vivendo. Só entende de deserto só quem passou. Só entende de propósito quem está nele. E todas as vezes, Jéssica, que a gente anda com quem não está na visão profética, ou quando a gente se alinha com quem não está nesta visão, prepara, né? Porque aí Deus vai precisar te alinhar de novo. E o alinhamento de Deus dói. O alinhamento de Deus é muito doloroso. E nesse vale aí, também, querendo ou não, né? O chamado profético também, porque você, para mim, não é só uma missionária, né? Tem um chamado profético de Deus na sua vida. Mas, se a gente for ver o contexto bíblico mesmo em si, todo profeta, ele é separado do bando. E ele é separado e não é maldade de Deus. É uma questão de Deus te preparar ali naquele vale só. Né? E chega esse momento assim que você precisa se ver
como alguém que depende de Deus e que precisa de Deus. Porque não adianta, às vezes a gente vai pela nossa própria força, né? Eu chego igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, eu gosto muito dele, porque ele fez todas as coisas que a gente às vezes repete. Mas quando Satanás, né, esbofeteou o rosto de Paulo ali, ele falou, pai, me tira o espinho da carne. Não vou tirar. Teve esse momento que você pediu para Deus te tirar? Nesse auge da depressão, dessa angústia, onde eu já achei, assim, chegou meu ponto final. Porque algumas pessoas olham para mim, é frescura. Hoje, é muito mais fácil de detectar isso. Mas há 10, 15 anos, 20 anos atrás, né, uma criança ou uma pré-adolescente indo, né, na formação, era algo ainda muito difícil de estar verificando. E quando chegou neste período, eu falei, eu não quero viver na mesma estação. Eu não quero ter o mesmo ciclo repetitivo de maldições hereditárias, depressão, angústia, suicídio, viver nessa falência no mundo espiritual. Eu preciso ir para o novo. Eu preciso, a partir de hoje, Jesus verdadeiramente ser o meu único e suficiente Salvador. E quando eu falei isso, eu não quero viver debaixo desse jugo, debaixo desse fardo que tem sido tão doloroso. E quando verdadeiramente eu lancei, eu aceitei verdadeiramente, Jesus, muda a minha história, por completo. Mas eu quero mudar, mas não quero regredir. Eu quero continuar alinhada aos seus planos. Foi um divisor de água. Por isso que é um importante, né, do mergulhar mais profundo. Sim. Sair do raso para viver uma densidade profunda com o Senhor. Aí começa a jornada, né? Deus falou, olha, agora eu preciso te capacitar. Você já entendeu dentro da sua casa, das experiências, de tudo que eu te dei, você já tem uma bagagem. E o interessante, Jéssica, em tudo isso aqui, eu falo que quando Deus me forjou, me chamou, me capacitou, quando Deus me deu o fôlego de vida, que o milagre sou eu, por onde eu passo eu falo, o milagre sou eu, o primeiro milagre sou eu. Eu passei na fila de missões, todas as vezes que eu poderia passar, eu brinco com todo mundo, eu passei pela fila de missões. Porque desde o departamento infantil, adolescente, casais, a igreja geral, todos os departamentos da igreja, o Senhor me habilitou e me capacitou para que eu viesse trabalhar. Todos. Jesus, eu não quero. Casais, eu vou trabalhar com casais. É com casais. É com adolescente, com adolescente. Com criança, criança. Ou seja, o escolhido não tem escolha. E são fases, são períodos. Outra coisa, né? Na verdade, quem é escolhido não serve para outra coisa, não. Não vai servir para nada no mundo, nada vai ficar alinhado, né? Porque o que Deus planeja, eu não falo que Deus sonha, porque para mim seria errado. Deus não sonha, ele decreta. E a palavra dele não volta, né, meu missionário? E o que você diria hoje para essas mulheres que estão nesse solo de infertilidade? O ciclo repetitivo quase ele estabeleceu uma história novamente sobre a minha vida. Eu casei, eu não sabia da impossibilidade que eu também não poderia gerar. E um dia eu fiz uma oração para o Senhor. Deus, eu também quero gerar. Eu quero ter um filho, uma descendência, um legado. Sim. E o Senhor, ele materializou, ele fez o milagre acontecer. Eu quero liberar uma palavra agora sobre as suas vidas. Aquilo que Deus gerou sobre a sua vida, não compartilha com ninguém. Amém. Espere o projeto nascer. E espere também os céus autorizar os seus próximos passos. E aí, o que eu fiz? Fui para a rede social. O tão sonhado positivo. Engravidei. E foi aquela festa, né? Visível aos meus olhos. Mas no mundo espiritual foi um gatilho. Nossa. Essa promessa vai ser o quê? Interrompida. Essa promessa vai vir agora condicionada ao quê? A sofrimentos e lágrimas. E o Senhor fala tanto comigo em visões, sonhos, um nível. Quanto mais você entra no nível de intimidade com Deus, maior o nível de revelação ao qual Deus irá te levar. Só que você tem que suportar. Talvez alguém já quer ir para um patamar de uma visão, ou tampouco um nível de Deus te revelar algo que irá acontecer, mas não está preparado para suportar o que vinha após isso. E o Senhor veio a mim em revelação, em sonhos e visões e falou comigo. Você me consagrou, não é seu, eu estou levando. Eu comentei com meu esposo, nossa, aconteceu do Senhor falar que vai levar o neném. Eu já gerando, a barriga já estava gerando. Nossa. E meu esposo, não, é coisa de grávida. Eu falei, não, eu sei quando
o Senhor fala comigo. Nós conhecemos a voz daquele que nos fala. Sim. É audível aos nossos ouvidos. Sim. Quem já tem essa experiência de não se distrair no percurso sabe quando Deus fala. E foi tão impactante que na mesma semana Deus me deu a mesma visão, o mesmo sonho profético. Nossa. Eu te dei, você me consagrou, não é seu, eu estou levando. E aí eu fui na médica. E chegando na médica, eu fui sozinha. Uhum. Você falou aqui um ponto muito crucial nisso aqui. Quando Deus quer aprofundar as suas raízes, Ele não vai permitir ninguém estar por perto. Toda mulher que está gerando, ela vai fazer um ultrassom ou estão nesse processo de gerar alguém, ou gerar o processo de milagre, ela vai ter um esposo, ou a mãe, um amigo, ou junto. Lado, né? O Senhor não permitiu ninguém estar comigo naquele processo. E quando eu entro na sala da médica, eu falei com ela, né, que eu gostaria de um exame mais aprofundado. E naquele momento foi me dado um ultrassom para fazer. E quando eu estava fazendo o ultrassom, o bebê, o coração dele parou de bater. O fôlego de vida foi tirado. Deus falou comigo o quê? Eu te dei, eu levei. Quem é que dá? Deus. Senhor. Quem é que tira o fôlego de vida? Deus. Então, assim, eu entendi aquele momento que o Senhor estava tirando o fôlego de vida e levando. Uhum. Foi um processo muito árduo, muito dolorido. Aquela dor no espírito. Em crer que Deus ele não estava perdendo o controle. As pessoas olhavam para mim com um olhar de compaixão, de misericórdia, mas dizia, tipo assim... Né? Porque é muito mais fácil nós julgarmos alguém. Se ora, se está no centro da vontade de Deus, se prega, se está vivendo uma vida respaldada por Deus, por que Deus está permitindo passar por esse processo? Felizmente. Né? Está no pecado? O que está acontecendo? Mas não. Deus estava aprofundando as minhas raízes. Mesmo na dor, aprofundando as minhas raízes. Sabe o que você está passando pelo processo? E você lembrar que um dia alguém estava tendo um aborto, você põe aquela pessoa dentro do seu carro, você leva até o hospital, a médica diz, vamos internar, porque nós vamos fazer o processo cirúrgico porque não tem vida, acabou. E Deus, opa, interrompa o processo. Coloca a mão, é loucura, Jéssica, coloca as mãos sobre o ventre dela e profetiza, Ezequiel 37, sobre o vale dos ossos secos. Sopra vida. Eu profetizo vida no vale da morte. Nossa. E eu virar para aquela mãe e falar assim, olha, vai para outro hospital, pede para fazer o ultrassom, não deixa fazer a cirurgia. E para minha surpresa, o que aconteceu? Hoje está criança aí, já grande. Sim. E Deus usa nessa improbabilidade. Sim. Mas essa fé que a gente quer que as mulheres desenvolvam, né, nessa nova temporada. Né? E eu queria que você deixasse uma palavra para o coração dessas mulheres hoje, que estão nisso, que você viveu. Você aprendeu lições ali que só o Senhor te falou. Aqui eu não posso falar sobre isso porque eu nunca tive uma perda. Mas perda na área, né, de gerar uma criança. Mas aquelas que estão plantando no Senhor projetos, sejam filhos, sejam questões, o que elas podem esperar de Deus nesse projeto? Quando Deus ele nos coloca ou proporciona estarmos no processo com Ele, Ele nos espera um posicionamento. Uhum. Um posicionamento de autorresistência, resiliência. Sim. Uhum. Muitos acabam retrocedendo e não entendendo. Uhum. Aí acaba se decepcionando ou estão se perdendo. Uhum. E nesse processo todo, eu sangrando na dor ali, no processo árduo. Sabe o que Deus ele me pediu para fazer? Jesus, ele falou comigo. Tinha outras mulheres lá na minha igreja, no meu ministério, que estavam grávidas. Uhum. Tinham mais 3 mulheres. Deus falou assim, você está no processo da dor. Mas vai pagar preço pela vida delas, que elas também vão passar o processo de guerras e batalhas espirituais. Nossa. Eu subi para o monte, eu orei pela vida delas e todas passaram pelo processo. Teve perda, infelizmente, teve uma com 5 meses e meio. Não é triste, né? Outra passou pelo processo que nasceu um pouco mais antes. Outra passou por um processo quase também que precisou passar pelo vale da sombra da morte. Então, Deus ele sempre vai usar o nosso testemunho para edificar o testemunho de outras pessoas. Deus vai nos dar habilidades para habilitar no mundo espiritual na vida de outras pessoas. Então, você que está esperando este milagre da parte do Senhor, entenda que Ele tem um tempo certo, a hora certa de fazer. Sim.
O extraordinário sobrenatural de Deus, ele acontece naquele que se posiciona, naquele que crê. E a oração, ela faz o impossível acontecer. A palavra do Senhor vai dizer: tudo é possível aquele que crê. Não existe impossibilidade no mundo espiritual, verbalizado por Deus. Se Deus decretou, acabou. Deus, ele faz e ele opera. E glória a Deus por isso, né? De ver o que Deus tem feito na sua vida. Eu queria ter mais tempo com você aqui, porque é bom, gostoso ouvir, né? Quando a pessoa tem essa... Eu estou aqui recebendo. Se vocês não sabem a atmosfera que eu estou sentindo Deus, porque você vê que a pessoa tem essa vivência, que teve que passar pelo vale para conhecer o Deus lá no meio do deserto. Tem pessoas que... É igual o Jó, né? Eu conhecia Deus, já ouvi falar, mas hoje os meus olhos te veem, mas ele precisou passar daquele vale. Mesmo que ele fosse um homem posicionado, íntegro, fiel a Deus, ele passou por tudo aquilo, não porque ele pecou, mas porque Deus quis que aquilo forjasse ele e ficasse para as gerações. Hoje a gente toma Jó, né, como exemplo, né? Mas eu gostaria de te agradecer, missionário. Passou tão rápido o tempo. Mas eu queria que você orasse para as mulheres que não geram nem só filhos, mas também no mundo espiritual. Não entenderam qual que é o chamado delas. Para a gente finalizar esse podcast, eu queria que você fizesse essa oração, que a mulher que ouvir essa oração, ela entenda que Deus chamou ela para algo. E ela vai ter que cumprir aquilo que Deus chamou ela para fazer. Com certeza. Em poucas palavras eu vou dizer, Deus não é filho do homem para que minta. Se ele falou, se você está debaixo de uma promessa, de uma palavra, vai acontecer. Amém. E nesse processo todo, eu posicionada, orando, guerreando, eu não sabia quando Deus iria fazer, quando Jesus ia operar um milagre na minha vida. Mas eu lembro que eu estava em uma outra nação e de madrugada veio um anjo da parte do Senhor na beira da minha cama. Ele falou, mas entrava no meu espírito. Por isso que temos que estar no espírito. Ele dizia, se prepare, o seu milagre está chegando. E eu dizia, o meu filho, ele dentro de 3 meses, o seu milagre está chegando. E Deus fez. Em 3 meses, eu gerei. Meu filho chama Davi Emanuel, filho da promessa, né? Filho do milagre. E Deus, ele tem feito. Meu milagre é muito... Eu tenho vários milagres e testemunhos. Amém. Mas esse milagre ao qual sou eu, e eu tenho levado esta palavra por muitas vidas aí, têm sido edificadas através da palavra. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós vamos orar e nós cremos que, em nome de Jesus, você vai gerar um lindo testemunho. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de graça, nós viemos agora no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Colocamos a vida desta mulher ou de todos aqueles que estão ouvindo este podcast, esta palavra de ânimo e fé. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor, ao qual começou numa boa obra, é fiel e justo para terminar. Quebra todos os grilhões, todas as cadeias, todas as opressões de ordem física e espiritual, que eles venham contar e testemunhar os milagres e prodígios que o Senhor é capaz de fazer. Derrama o teu poder, a tua graça, a sua misericórdia, e que ciclos repetitivos, maldições hereditárias sejam quebradas, anuladas. É no poder que há no nome de Jesus. Assim nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, viu, missionária? Foi um prazer te encontrar pessoalmente, conhecer um pouco da sua história, né? A gente queria ter mais tempo para falar, mas nosso tempo é curto, mas só de ter vindo aqui eu já recebi algo da parte do Senhor. E Deus, ele sempre usa os profetas para falar, às vezes indiretamente, mas também às vezes ele manda pelo nome, né? Mas muito obrigado por você ter atendido, por ser essa guerreira de Deus, essa mulher que flui e que frutifica. Que Deus continue abençoando o seu ministério e muito obrigado mesmo por ter participado conosco aqui hoje. Nós que agradecemos, porque hoje nós estamos vivendo uma situação de que precisamos de mulheres que inspiram outras mulheres, mas também pessoas que respeitam a unção de outras pessoas. E nos sentimos honradas de estar aqui contribuindo em prol do reino de Deus. Amém. Esse foi o nosso podcast aí. Espero que você tenha sido edificada. Você nasceu para gerar. Infertilidade não combina com o cristão no âmbito espiritual. Toda árvore que tem que dar frutos, ela vai ser cobrada. Por isso, você foi chamada para isso. Então, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Deus abençoe vocês.